E também agradecer ao pastor Aparecido, nosso líder, maior em Ferraz, pastor Jeremias também, qual nós temos trabalhado junto por esta oportunidade. Irmãos, por favor, abram a Bíblia, Lucas capítulo 1. Eu tenho, por alguns dias atrás, explorado um pouquinho a respeito de funções sacerdotais, métodos e outras coisas mais. Eu gostaria de pensar com a igreja sobre esta passagem aqui. Neste tempo Deus vai colocar inspiração também para nós falarmos aqui na palavra. Lucas capítulo 1, versículo 5 a seguir. Em outros momentos eu já estive também ministrando sobre esta passagem, mas eu quero novamente falar sobre ela. Vamos explorar aqui. Quem achou? Amém? Capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu terror sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e ele lhe porás o nome de João. Amém, irmãos? Se eu fosse colocar uma epígrafe, um tema nessa mensagem, eu poderia colocar o Deus inesperável. O Deus inesperável. Por que este tema? Porque Deus trabalha de forma súbita. Deus trabalha de forma súbita. Ou seja, Ele faz as coisas de repente, sem nós esperarmos. Ele vem, Ele faz, e tudo muda. Muda a mente, muda a situação, o contexto ao redor, porque Deus, Ele é inesperável. É assim o contexto da palavra de Deus. Entender Deus e explicar Deus ninguém consegue. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ter uma pequena noção de como Deus faz algumas coisas, irmãos, que envolvem aqueles que estão dentro do chamado e estão na vista ou na mira de Deus. Tem pessoas que estão na vista e na mira de Deus. Deus olha para algumas pessoas, irmãos, e Ele não faz distinção e nem acepção, porque todos aqueles que receberam o nosso Salvador e obedecem, esses vão herdar o céu,
Mas Deus mira algumas pessoas para fazer coisas diferentes na vida destas pessoas que Ele mira. Olhando para o contexto, alguns contextos da palavra, nós vamos ver, observar e entender que pessoas que estavam na mira de Deus, antes de Deus se revelar subitamente para ele, ou até para ela também, elas estavam vivendo um período difícil em sua vida, período de medo, de temor, de desespero. E na nossa mente humana, na mente de um ser humano que é limitado, a gente acha que a gente vai morrer em algumas situações. Não foi diferente com os personagens da Bíblia. E na introdução que eu disse que nós podemos entender um pouquinho de quem é Deus. Deus, Ele vê essas oportunidades que para nós está difícil, está fazendo a gente chorar. E Deus usa estas oportunidades para se apresentar repentinamente com uma intervenção do céu. A intervenção de Deus, irmãos, muitas vezes atropela até pessoas. Não se escandalize com isso. A intervenção de Deus tira pessoas de cena para concluir aquilo que Ele tem na vida da pessoa que está envolvida no momento difícil. Vocês querem ver uma coisa? Quando nós vamos para o contexto do Antigo Testamento, Juízes capítulo 6, Gideão, um grande homem de Deus, não é verdade? Você sabe disso, muito conhecido, famoso, pregado, pelos irmãos. Os irmãos pregam muito sobre ele. E Israel estava sendo oprimido, a nação de Deus, chamada de esposa de Deus, oprimido pelos midianitas. O contexto estava difícil, semelhantemente um pouquinho do que o Brasil está passando, Estava difícil o contexto. E Gideão estava lá fazendo um serviço ali, malhando trigo, num lagar de uvas. E ele não estava sorrindo, irmãos, brincando, com o coração tranquilinho, ali fazendo aquele trabalho para preparar algum alimento, todo feliz. O peso da perseguição da nação, irmãos, estava ali focado nele também. Ele estava preocupado e escondido em um local reservado e disfarçado. Deus não avisou a Gideão que ia aparecer para ele. Sim ou não? Não. Deus não avisou a ele: olha, eu vou encontrar com você lá naquele lugar escondidinho. Não. Deus aparece de forma repentina, súbita e inesperável. O Eterno disse para ele assim: varão valoroso, homem valoroso. Em outras palavras, de todo Israel que estava sofrendo, Deus mirou em Gideão, porque tínhamos um negócio diferenciado com ele. Então funciona assim com aqueles que servem a Deus. Alguns nomes que Deus escolhe, Deus faz algumas coisas diferenciadas. E às vezes o que Deus quer fazer e está para fazer são coisas difíceis humanamente falando e olhando, e impossíveis no campo humano.
Deus tem projetos. Deus tem projetos, irmãos. Deus costuma, vou falar aqui de uma forma simbólica, fazer uma planta relacionada a alguém, ou seja, Ele gosta de concluir algumas coisas na vida de pessoas, irmãos. Tem pessoas que correm atrás de estrelismos, né? De lugares que dão destaque. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta buscar estrelismo, lugares de destaque, primeiras cadeiras em todos os lugares, primeira pessoa que é focada na foto. Não adianta, irmãos, porque a escolha vem de lá. O Eterno olha e escolhe. Por exemplo, com todo respeito, Ele olha: José Carlos, é contigo. É contigo. Nós vamos para um contexto na palavra, na vida do grande profeta, conhecido também, irmãos, chamado Elias. Nós vamos perceber que na sua caminhada, irmãos, Deus se revelava para ele, fazia milagres através dele e para ele também. Mas houve dois períodos na vida deste homem, Elias, escolhido por Deus para profetizar contra o governo atual da época. Ele passa momentos difíceis, irmãos. Jezabel, que era a mulher de Acabe, a personificação do mal, ameaçou ele. E ele, por estar talvez não tão protegido espiritualmente, a seta da ameaça pega Elias. Abre as colocações. Aconteceu o que? Quando ele recebe, irmãos, a ameaça, por ele ser humano, sujeito às mesmas paixões, como disse Tiago, que nós, ele vai para um lugar, mas com o coração, irmãos, com medo, coração temeroso, medo da morte, porque ele pediu. E ele vai para um lugar, fica lá, mas Deus mirou ele. Quando ele fica lá deitado, esperando, o Senhor aparece para ele e diz assim: acorda. Então Deus é súbito, irmãos. Ele trabalha de forma inesperada. Deus não avisou Elias, ia se encontrar com ele. Deus não falou para ele assim: Elias, não vai dormir não, tá? Eu vou encontrar contigo. Não, Deus não avisa. Ele revela as coisas, né? Quando Ele quer. Vai acontecer através dos dons. Mas nesse sentido, Deus permitiu alguma coisa acontecer para subitamente aparecer para aquele que tinha um chamado dele. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando ele estava ali, o Senhor aparece através do anjo, né? Que nós conservadores falamos que é a cristofania, né? O anjo do Senhor aparece e acorda ele, tem um encontro com ele e fala: come aí esse pão aí, bebe aí essa água aí, vai, faça isso. Primeiro encontro com ele em um momento difícil, de forma inesperada. Revelação bíblica nos propõe que Deus usa situações difíceis no contexto de pessoas para ter uma aproximação maior com elas e marcar estas pessoas com algo
eternidade. Quando Jacó passa o vale de Jaboque, eu vou entrar já no contexto aqui de Lucas. Preocupado com a perseguição que vinha lá atrás, seu irmão, com muitos homens, ele passa mulher, passa bagagem no vale, que é o trecho raso do rio, passa na escuridão. O Deus inesperado decide encontrar com ele num momento difícil da vida dele, aonde ele estava super preocupado. Talvez ele disse assim, irmãos: até quando eu vou fugir de meu irmão? Até quando eu vou ficar peregrinando nesta terra? Deus já falou comigo, mas eu não sei para onde eu vou. Glória a Deus, aleluia. Há tempestades que surgem repentinamente, irmão. E há uma classe de cristão, de crente, né? Que diz que as tempestades vêm do diabo. E outros entendem pela palavra que Deus permite a tempestade para trabalhar dentro da tempestade. Essa segunda opção é que eu acredito mais. Então, Deus encontra com Jacó, e o encontro súbito de Deus, há uma marcação na vida dele que o fez lembrar deste encontro. Então o Espírito que revela tudo aqui, irmãos, que está aqui conduzindo este culto, o Espírito que sabe tudo, o Espírito Santo, ele propõe e revela dentro da mensagem, que tem algumas pessoas aqui, né? São pessoas específicas que estão passando esse momento de tormenta, de medo, mas o Eterno está dizendo pela palavra, irmãos, que Ele poderá encontrar contigo a qualquer momento. Eu não vou falar igual os pregadores atuais, né? Não vou repetir porque você não entendeu. Eu sei que a igreja entendeu, porque a igreja é inteligente, o Espírito Santo dá clareza. Glória a Jesus, aleluia. Deus está preparando um momento inesperado para você, irmão, que veio nesta noite. O que você está passando é a oportunidade de Deus fazer algo extraordinário na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, seja lá onde você estiver. Deus está prestes a encontrar contigo. E neste encontro súbito de Deus, tem gente que vai receber toque diferente de Deus. Tem pessoas aqui que vão receber toque diferente de Deus, porque Deus está projetando encontro com pessoas aqui. Esta quarta-feira é o dia que o Senhor marcou um encontro diferenciado com você, minha irmã. Você não veio aqui somente para sentar no banco e cumprir a sua obrigação. Você está passando isso, mas é porque há um encontro de Deus preparado para você.
entrando no contexto da palavra, irmãos, da palavra, o Senhor decide cumprir, e de fato cumpriu, todas as promessas na vida de Abraão. E quando as promessas vêm sendo cumpridas, ele vai peregrinando, vai vendo, vai ouvindo Deus. Deus decidiu chamá-lo para um encontro lá no Moriá. Lá no Moriá. Deus deu as informações, mas pela metade. Você vai lá e faça o sacrifício. Faça o sacrifício. Um princípio, irmãos, importante que todos devem ter e obedecer é o princípio da submissão e obediência. Esse princípio é válido para a igreja. Ele ouve as instruções, não tinha Bíblia, vai. E quando acontece todo aquele processo do sacrifício, o Senhor tem um encontro com ele na voz e diz: não faça tal coisa. Quando Deus fala nesse encontro com ele olha para o lado e vê o que, irmãos? No lugar, um carneiro, uma cordeirinha. Então o encontro de Deus súbito, ele muda o pensamento daquele que está no processo, e a fé dele é fortalecida pelo impacto que Deus dá no encontro. Quando ele recebe a providência pelo carneiro, a cordeirinha que estava lá, ele viu realmente que Deus é aquele que encontra, faz mudança e continua a promessa. Aquele cordeirinho era o símbolo de Cristo, né? Então, simbolicamente, ele teve um encontro ali com Cristo, né? Apareceu para ele ali, de forma simbólica, né? Mas nós entendemos pela palavra. Quando nós vamos aqui, irmãos, para o contexto que nós lemos aqui, este casal, Zacarias e Isabel, Zacarias, ele encerra aqui o último sacerdote, né, representando a lei. Aí na época da graça nós entramos como sacerdotes espirituais, né, considerados como sacerdotes espirituais. E a Lucas fala que ambos eles eram justos perante Deus. Eles andavam retamente, sem repreensão, né, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles obedeciam à lei, né, que é a Torá, na época aqui. E quando eles caminhavam, irmãos, nos lugares, né, socialmente, as pessoas olhavam para aquele casal, para Zacarias, para Isabel, e falavam: poxa, eu não consigo ver nada que reprove eles. Nós podemos até dizer que até na postura de andar, nós víamos que eles não tinham nada que reprovar, porque assim a Bíblia fala, não tinha repreensão deles perante a lei do Senhor, eles obedeciam. E é interessante, irmãos, que isso nos dá a revelação bíblica, que
que a obediência, hoje, à palavra, ao Evangelho, ela começa a nos dar como se fosse uma poupança, um crédito para com Deus. Se andar, irmãos, desculpe minha palavra, todo destrambelhado como crente, nós vamos ter crédito com Deus? Alguém que só grita, irmãos, já que é culto de ensino, vamos falar, mas sem ofender, né, irmãos? Na palavra. Alguém que só grita, que briga com todo mundo, que sempre está na razão, que sempre acha que está certo, nunca aceita a opinião, fala alto com o irmão, com a irmã, dá um jeitinho nas coisas aí socialmente para ter uma vantagem em alguns sentidos, e outras coisas mais, né, irmãos? Pessoas que professam o nome de Deus e andam oposto a este ensino da palavra, irmãos. Com Deus pode até olhar assim, eu vou salvar por causa do sacrifício. Meu filho, eu vou ter misericórdia ainda, por enquanto. Vou ter misericórdia ainda. Vamos ver se, eu vou dar um tempo para ver se melhora. Se ouve as pregações, se vai na escola dominical, se vai no culto de ensino, para ver se melhora. Ser irrepreensível, mas se esforçar e entender a palavra de Deus, pelo menos no esforço a agradar a Deus. Quando nós olhamos para esse casal, eles andando irrepreensível, chega o momento de Zacarias. É interessante, irmãos, que nós vamos para a palavra lá em Crônicas 24:10. Davi, ele faz a divisão dos sacerdotes em 24 turmas, e cada turma tinha 1000 sacerdotes. Essa ordem, ela seguia anos e anos e anos. Zacarias estava dentro dessa ordem, e ele esperou muito tempo, fiel, e depois de tanto tempo, ele exerce o seu ofício sacerdotal diante de Deus, segundo a turma que Davi estabeleceu. E isso é importante, irmãos, porque a lei de Deus, da palavra, estava dentro deste homem, irmãos. Ele não era só religioso, tá? Ele não era só religioso. Religioso é aquele que dobra o joelho, por exemplo, 4 horas, mas quando levanta, aí dá mau testemunho. Aí não adianta. Religioso tem esses hábitos aí. Mas ele obedecia. E no tempo dele, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Esperar é uma das coisas mais difíceis para nós, irmãos. Ou alguém gosta de esperar aqui? Os nossos companheiros, a igreja. Ninguém gosta muito de esperar, irmãos. Né? Essa virtude, irmãos, essa virtude faz-nos alcançar o encontro com Deus. A espera. Como era costume, na época, tirar por sorte, como Deus comanda a sorte, coube-lhe por sorte entrar no templo para oferecer o incenso. Já estou caminhando para o término. E é interessante que ele cumpriu o seu ofício sacerdotal, né? Ele era descendente da tribo de Levi. O povo estava lá do lado de fora clamando a Deus. Mas, irmãos, é interessante
Mas tinha tanta gente lá fora, irmãos. Tanta gente lá fora. Se fosse hoje, né, pedindo carro novo, uma série de coisas, né, lá fora. Deus mira nele, enquanto o povo estava lá orando, e de repente o anjo do Senhor, que é a tipologia também de Cristo, aparece a ele de pé, à direita, à direita, à direita. Vamos lá. Do incenso. Deus tem os de repente, irmãos. Zacarias estava entendendo que ele ia só cumprir a sua tarefa, mas Deus interviu na situação. Quando o anjo aparece, Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. O que Deus estava falando ali era o seguinte. Porque, irmãos, funciona assim, ó. Deus, ele ouve todas as orações, mas não são todas que ele responde. Ele ouve todas, mas responder é outra coisa. Lucas traz essa narrativa, a tua oração foi ouvida. Estava dizendo para este homem que não tinha filhos, dizendo para ele: olha, eu ouvi a sua petição e vou atender. Eu fecho essa mensagem aqui, irmãos, na revelação da palavra, que é assim, ó: continua fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, não estou falando só de igreja, fora da igreja também. Continua obedecendo, continua fazendo a vontade de Deus, que Deus vai intervir na situação, vai se apresentar do lado direito para confirmar, para afirmar e para determinar o que Ele tem para você. Deus tem encontro com pessoas. Deus está dizendo que fará uma coisa nova nesta noite. Eu estou sendo aqui, irmãos, instrumento de Deus, portador da palavra de Deus nesta noite, e com a autoridade que ela mesmo tem, eu digo para algumas pessoas aqui: te prepare, te prepare, te prepare, te prepare, te prepare para ouvir a voz de Deus, para ter o encontro de Deus. Haverá mudança. Se coloque de pé por um minuto, por favor. Vamos usar um minutinho só. Quem entendeu aqui que Deus colocou contigo? Isso. Mãos levantadas é sinal de confirmação, né? Pública. Confirmação pública. Que Deus fala pela palavra, irmãos, neste lugar. Deus tem falado.
Curve a sua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus, eu entreguei, Senhor, meu Deus, parte daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Ó Deus, eu até pensei, Senhor, em falar outro assunto, mas hoje à tarde, Senhor, o Senhor me inspirou, ó Deus. Quero te pedir, Espírito Santo, planta, Senhor, esta revelação, Senhor, no coração da tua igreja nesta noite. Ó Deus, assim como o Senhor fez, ó Deus, na vida daqueles que foram chamados pelo Senhor. Eu quero orar, Senhor, por esta igreja, Senhor, no setor 27, ó Deus, e pedir ao Senhor para que o Senhor dê um sinal, ó Deus, ainda esta semana, de que a tua palavra é verdadeira, de que a tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia quando é direcionada para um projeto, para um propósito. Espírito Santo, faz a tua palavra, Senhor, valer, ó Deus, a tua palavra que é a espada, Senhor, que corta de dois gumes, ó Deus, e entra no mundo espiritual, Senhor, por intermédio desta palavra, Senhor, que foi enxertada nos corações e faz uma obra. Ó Deus, eu te peço nesta noite, abençoa a tua igreja, Senhor, de formas que haja livramento, de formas que haja milagre, de formas, ó Deus, que haja resposta, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe, congregação.